Gostaria de trazer a mensagem, então, sobre a coragem de dizer não. Muitas vezes somos orientados justamente a sermos educados, termos um excesso de diplomacia até mesmo, e dessa maneira buscarmos sempre não ofender a ninguém, não criar nenhum tipo de ressentimento e, portanto, evitar falar não para alguém ou para algo. Mas sempre, então, existe um poder também no dizer não. Muitas vezes falamos realmente sobre dizer sim a Cristo. Quantas vezes pregações, sermões são feitos para falar da importância de darmos o nosso sim para Jesus Cristo. Mas de nada adiantará esse sim para Cristo, para o nosso Salvador, se não dermos um não definitivo para o pecado, para o mal, para as hostes inimigas de Deus. Então, realmente é necessário meditarmos nesse ponto, o poder que há em dizer não. E temos várias histórias na Bíblia, exemplos magníficos de fidelidade a Deus, como Daniel e os seus amigos na corte da Babilônia, depois mesmo na corte persa, e sempre um não, sempre mantendo a fidelidade a Deus e não se inclinando aos ídolos, não se sujeitando a nenhuma autoridade humana, nada disso. E aí nós encontramos, então, exemplos também como de José, que então era servo na casa de Potifar, sujeito então a ele. A esposa então de Potifar, tendo o desejo de deitar com o jovem José, ele então não cede a essa pressão da situação que se apresenta e realmente ele apresenta que aquilo não seria apenas um pecado ao seu próprio Senhor, um defraude, mas também um pecado contra o próprio Deus. Temos um exemplo mais polêmico, podemos até numa outra oportunidade explorar, aprofundar esse assunto, mas realmente na corte persa também ocorre do rei Assuero exigir a presença da rainha Vasti numa condição então indecorosa, no meio da bebedice. E então Vasti, pensando em salvaguardar a sua honra e achando que o rei, posterior à sua embriaguez, recobraria a razão e, de fato, apresentaria agradecimento até mesmo a Vasti por não ter cedido aquele pedido translocado, mas, de fato, não aconteceu dessa maneira. As consequências foram graves. Então, nós vemos várias consequências graves que ocorreram de pessoas que quiseram manter a fidelidade, a honra, a nobreza, e as consequências foram duras. No entanto, Deus deu um direcionamento realmente em meio às dificuldades para um fim proveitoso. Mas eu gostaria, nesta noite, de trazer uma história, na realidade, bíblica trágica sobre a falta deste não. Mas antes de entrarmos nessa história, gostaria de ler aqui um texto bíblico com os irmãos, que está em Gálatas, Gálatas 1, e o verso, então, o verso 10. Gálatas 1, 10, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens?
se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, realmente é importante o verdadeiro cristão não temer realmente desagradar ao ser humano, se para isso for necessário, para ele manter a sua fidelidade para com Deus. Mas vamos então acompanhar em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 22, a experiência de um líder de família, pai de família, um líder religioso de toda uma nação, Israel, e também um líder civil dessa mesma nação. Eram muitas as responsabilidades sobre ele. Cabia a ele ser um exemplo em muitos sentidos. E o problema se dá agora com os seus filhos. 1 Samuel, capítulo 2, os versos 22 a 24, declaram assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. O que nós vemos nesse texto que lemos agora? Eli faz o que com seus filhos? Os reprova. E já era bem sabida essa atitude de seus filhos, a má fama já estava espalhada, e esse mau exemplo ajudava também ao próprio Israel descer no seu nível moral. Eli, então, faz essa reprovação, mas não havendo alteração, não sendo acatado essa reprovação, essa advertência de Eli, Eli deveria ter feito algo, mas não é isso que acontece. Nada muda. O conselho é desconsiderado e nada muda. Na continuação da história, teria muitos detalhes aqui para ler. Nós vemos de um certo homem de Deus que vem até Eli e apresenta um juízo de Deus, uma profecia realmente, e nada acontece também, nada muda. Depois, mais adiante, no capítulo 3, nós já temos que Deus se comunica com Samuel. Samuel, então, agora teme apresentar a mensagem. Vamos ver aqui no capítulo 3, os versos 15 a 18. Diz assim: E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele diz: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, diante de mais essa reprovação, esse juízo, que agora é enviado uma mensagem para Samuel, o que que acontece? Eli se rebela, se revolta contra o que Deus fala? Aqui diz que não. Ele, então, faça o Senhor o bem que parecer aos seus olhos. Então, não se revolta contra isso.
Mas nada disso, como vamos ver, é o suficiente. Não basta agora fazer uma reprovação, aceitar a reprovação de Deus, não é o suficiente. Vamos ver agora algumas leituras do que Ellen White escreve no Testemunhos para a Igreja, volume 4, a partir da página 516, um relato bem interessante sobre esse personagem, Eli, e as consequências que se desenvolvem para o aspecto religioso, civil e familiar que ele traz por conta de sua atitude. Vou compartilhar aqui na tela para que os irmãos acompanhem a leitura. Eli era um homem bom, puro quanto à moral, mas era demasiado condescendente. Ele incorreu no desagrado de Deus porque não fortaleceu os pontos fracos de seu caráter. Não queria ferir os sentimentos de ninguém e não teve a coragem moral necessária para repreender e reprovar o pecado. Seus filhos eram homens perversos, contudo, ele não os removeu de seu cargo de confiança. Esses filhos profanaram a casa de Deus. Ele sabia disso e sentia tristeza pelas consequências, pois amava a pureza e a justiça, mas lhe faltava força moral suficiente para suprimir o mal. Ele amava a paz e a harmonia e tornou-se cada vez mais insensível quanto à impureza e ao crime. Mas o grande Deus assume a questão em suas próprias mãos. Quando a repreensão cai sobre ele, através da intervenção de uma criança, ele a aceita, sentindo ser o que ele merece. Não mostra qualquer ressentimento para com Samuel, mensageiro de Deus. Ele o ama como antes, mas condena a si mesmo. Toda essa autoconsciência que ele tinha não livrava ele da condenação, da situação em que ele colocou a sua família e toda a nação. Aqui tem vários atributos positivos que são falados de Eli. Ele era um homem bom, puro quanto à moral, ele amava a paz e a harmonia, amava a pureza e a justiça, mas esse mas faz toda a diferença. Era condescendente, não cuidou de fortalecer certos pontos fracos do seu caráter, e eles se tornam o quê? Os que governam a pessoa, porque Satanás vai explorar esses pontos fracos. Ele não tinha o desejo de ferir os sentimentos de ninguém, e assim faltava coragem moral para reprovar o pecado. Ele foi se acostumando àquela condição de impureza e crime, que era o que envolvia os seus filhos, e a sua tristeza e tudo mais não era o suficiente. Ele tinha que ter feito o quê? Removido seus filhos dos cargos de confiança. Vamos continuar aqui na leitura. Os culpados filhos de Eli foram mortos em batalha. Ele pôde suportar ouvir que seus filhos haviam sido mortos, mas não pôde suportar as notícias de que a arca de Deus tinha sido tomada. Sabia que seu pecado de negligência em deixar de defender o que era correto e restringir o erro tinha finalmente privado Israel de sua força e glória. A palidez da morte recobriu-lhe a face. Ele caiu para trás e morreu. Que pai que não se entristece, chora, fica aflito com a morte de seus filhos? Mas aqui diz que a notícia, então, que ele não pôde suportar foi a notícia da perda da arca, e agora ele sabia que isso era culpa dele. Sua negligência tinha levado, acarretado a essa situação tão trágica. Continuando,
Que lição temos aqui para os pais, os guardiões dos jovens e aqueles que ministram no serviço de Deus? Quando males existentes não são enfrentados e detidos, porque os homens têm pouquíssima coragem de reprovar o erro, ou porque têm pouquíssimo interesse, ou são por demais indolentes para exercer suas faculdades, em despender esforços dedicados para purificar a família ou a Igreja de Deus, eles são responsáveis pelo mal que possa resultar em consequência da negligência de seu dever. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido em outros pela reprovação, pela advertência, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se fôssemos nós mesmos culpados desses atos. Aqui é uma dura sentença, claro, para todos aqueles que estão de alguma maneira numa posição de autoridade, de influência. Devem enfrentar os males. Não pode ficar sem reprovação ou erro, não pode haver preguiça em exercitar as faculdades para, com sabedoria, buscar a purificação da família e da igreja. Mas muitos estão pouquíssimo interessados nisso. Não pode ser assim em nosso lar e em nossa igreja. Que não seja essa a experiência. Mas aqui cada qual deve meditar no raio de influência que tem e como seu mau exemplo ou sua inação tem trazido resultados tristes. Deve, então, o ímpio ser advertido do caminho que ele tem prosseguido, alertá-lo. E aquele que não alertar, então é dito que realmente cairá sobre ele o sangue desses. O verdadeiro amor não é aquele que encobre os pecados, mas aquele que revela tais pecados e busca realmente a reconciliação. Nós somos chamados, todos nós cristãos, a esse ministério que Cristo começou, o da reconciliação. Continuando então aqui na leitura, já na 517, Eli devia ter primeiro tentado restringir o mal com medidas suaves, mas se isso não adiantasse, devia ter subjugado o erro por medidas severas. A honra de Deus deve ser sagradamente preservada, mesmo que nos separe do parente mais próximo. Um defeito em um homem, de outro modo talentoso, pode destruir sua utilidade nessa vida e levá-lo a ouvir no dia de Deus as palavras terríveis: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Então, Eli deveria, de maneira atabalhoada, apresentar agora a reprovação. Aqui diz que ele poderia começar com uma restrição do mal com medidas suaves, mas se isso não resolvesse, ele deveria estar disposto às medidas mais severas, até que o problema fosse resolvido. Mas quantos estão dispostos a renunciar ao próprio eu, a renunciar aos familiares em favor da honra de Deus? Aqui diz que isso é para o próprio bem destes que estão no raio de nossa influência, de nossa autoridade, porque se não for tratado um defeito, e é muito mais fácil tratá-lo enquanto pequeno, aquele que poderia ter apresentado seus talentos em favor da causa de Deus, de repente, por causa daquele ponto fraco, destrói sua utilidade nesta vida. Prosseguindo aqui agora no último parágrafo para a nossa leitura,
uma reflexão tremenda, mais uma vez aqui nos é dada. Eli era gentil, amável e bondoso. O que mais que ele tinha? Tinha verdadeiro interesse no serviço de Deus e na prosperidade de sua causa. Ele não era um hipócrita. Era um homem que tinha poder na oração. Jamais se levantou em rebelião contra as palavras de Deus. Mas era um homem carente. Não tinha o caráter necessário para reprovar o pecado e executar a justiça contra o pecador, a ponto de que Deus pudesse depender dele para conservar pura Israel. Eli não acrescentou à sua fé a coragem e o poder para dizer não no momento certo e no lugar certo. Pecado é pecado, justiça é justiça. A nota de advertência da trombeta deve ser soada. Estamos vivendo uma época terrivelmente ímpia. A adoração de Deus se tornará corrompida, a menos que haja homens bem despertos em todo posto de dever. Agora não é tempo para qualquer pessoa estar absorvida em comodidade egoísta. Nenhuma das palavras que Deus falou deve ser deixada cair por terra. Portanto, fica essa lição importantíssima de acrescentarmos à nossa fé o que Eli deixou de acrescentar. Aqui diz a coragem e o poder para dizer não. De que maneira? Essa coragem e o poder para dizer não no momento certo e no lugar certo. Emergências vão surgir, situações que coloquem, então, realmente numa situação adversa. Decisões devem ser tomadas muitas vezes de súbito e possamos então se manter na trilha ascendente para o céu. Tenhamos o desejo de dizer não a Satanás e sim a Cristo todos os dias da nossa vida. Amém.